Mas vamos lá. Bom, o nosso papo hoje é falar sobre realidade, né? Por que a gente escolheu esse tópico? Realidade é antídoto para depressão, para ansiedade. Quando a gente fica fora da realidade, a gente se desgasta demais, fica cansado demais, a gente dedica energia onde a gente não precisa. Então, o nosso objetivo aqui é falar um pouquinho conceitualmente do que é a realidade, como que a gente instala a realidade na nossa vida, né? Entender aí, existe diferença entre verdade e realidade? Aonde que isso mora? Aonde que está cada uma, né? A realidade, claro, é aquilo que é real, mas não é a verdade absoluta. A verdade absoluta é aquilo de fato como as coisas são absolutamente. A realidade é como eu interpreto essa verdade absoluta. Então, eu enxergo a realidade de acordo com meus conceitos, com meus valores, com as minhas crenças, com o meu olhar, com a quantidade de informação que chegou até mim. Então, toda verdade que chega até mim, ela chega por meio dessa interpretação, né, da verdade absoluta, e isso a gente chama de realidade. Cada um tem a sua realidade, tem muita gente que fala isso, né? É verdade. Tem um monte de gente que fala que tem verdades múltiplas, né? Shakespeare falava que tem a sua verdade, a minha verdade e realmente a verdade. Então, isso é um ponto interessante. E a gente vai falar de realidade hoje, do jeito que a gente está aí conceituando, estamos aguardando o Ricardo aí para entrar, mas qual que é o objetivo? É falar, poxa, o que é realidade? Como que a verdade se encaixa nisso? Realidade virtual, como que o cérebro interpreta tudo isso? Como que a gente pode moldar a nossa vida, as nossas interpretações, as nossas sensações por isso? Já que o nosso cérebro interpreta a verdade absoluta e transforma naquela realidade que está instalada em mim, como que eu utilizo isso a meu favor? Isso tem como ser utilizado a meu favor? Ou eu só fico à mercê do que chega até a mim? Esses são os pontos que a gente vai discutir aqui, se a gente conseguir desmistificar o tema de internet, que está bastante desafiador aí nos últimos dias, com todo mundo trabalhando em casa, por melhor que seja a conexão, ela tem dado algumas rateadas, a gente tem testado horários diferentes aí, mas esta é a nossa realidade. É assim que a realidade se mostra. Tá? Então vamos lá. Ortega y Gasset fala que eu sou eu e as minhas circunstâncias. Se eu não salvo as minhas circunstâncias, eu não salvo a mim. Então a nossa realidade agora é fazer uma live para discutir a realidade, embutida dentro de uma realidade de a internet está com baixo desempenho. Por quê? Porque tem muita gente utilizando. E aí, a gente tem a opção de desistir da live, tem a opção de falar, se o Ricardo, que é o convidado, não conseguiu entrar, eu vou cancelar. Não, a ideia é bater o papo do mesmo jeito. A gente tem que lidar com a vida como a vida se mostra. Essa é a vida como ela é. Essa é a realidade, né? É isso que a gente tem que fazer. Então, e por que realidade é antídoto para a depressão e antídoto para a ansiedade? Olha só, vamos lembrar, a gente tem um plano da matéria que é um plano horizontal. Matéria é o nosso corpo, nossos sentidos, é aquilo que a gente interpreta como espaço e tempo. Tá? Isso está no horizontal. E tem uma linha vertical, que é do espírito, que a gente vê a transcendência, sentidos maiores, e toda uma vida mais eterna, ou eviterna, né? Eterna do infinito desde o princípio até o final dos tempos, e eviterno é desde que minha consciência foi criada, foi gerada até o final da minha consciência ou até o final dos tempos. Então essa é a vida que a gente tem que interpretar, né? E toda vez que eu tento interpretar questões verticais pela horizontalidade, pela ciência e tudo mais, eu deixo de enxergar um tipo de realidade, eu deixo de enxergar um tipo de verdade.
E aí eu tento moldar as minhas interpretações para aquilo que como eu estou vendo, né? Eu tento moldar aquilo para as minhas crenças e valores. A hora que eu tento fazer essa interpretação da verdade absoluta, né, pelos meus conceitos, crenças e valores, eu faço um desgaste. Por quê? Porque é o sentido da verdade absoluta que tem que moldar minhas crenças e valores. E não as minhas crenças e valores moldar a verdade absoluta. Tá? Então, vamos lá. O primeiro conceito aqui hoje é o que é a realidade. Realidade é como eu interpreto a verdade absoluta. Tá? O Ricardo está aqui. O Ricardo entrou como convidado aqui. Vamos ver se eu... Ricardo, dá um toque aí, você não está conseguindo entrar na live? Bom, beleza, ele daqui a pouco ele deve conseguir entrar aí, vamos ver. Então, a verdade absoluta, quando eu enxergo pelos minhas prismas de crenças e valores, obrigado, Silmar, quando eu enxergo a verdade absoluta pelo prisma, pelas lentes dos meus conceitos e crenças, eu passo a moldar aquela realidade, eu interpreto aquela realidade e eu vou ajustando isso. Então, quando esse processo é da verdade absoluta para dentro de mim, eu não me canso. Eu assumo essa verdade, eu não fico ansioso, eu não fico deprimido, eu tenho eu estou trazendo essa realidade para o meu interior. E isso é um processo legal, é um processo interessante de acontecer. O duro é quando a gente tenta fazer o quê? Eu estou vendo uma verdade ali, eu estou vendo um fato, estou vendo alguma coisa acontecer e eu quero moldar aquele fato, aquilo que está acontecendo, pelo meu prisma, pelas minhas lentes, e aí eu vou contorcendo aquele fato para tentar explicar sem querer modificar as minhas crenças e valores. E aí que vem a ansiedade por um tempo ela vira depressão, porque ela vai te consumindo toda a energia. Claro que em casos concretos a gente não tem que estabelecer melhor o que é ansiedade, o que é depressão, mas no geral esse é o fator primordial, é o fator inicial de um caso de ansiedade e depressão. Um acaba gerando o outro nessa ausência de instalar a verdade dentro de você. Você querer manter suas crenças e valores mesmo com a verdade se mostrando de outra forma. Quer dizer, você tenta moldar a realidade para atender os seus conceitos e não ajustar os seus conceitos para atender aquilo. Isso tem muito nessa coisa que a gente tem hoje de discutir para ganhar. As pessoas não entram mais em discussão para tentar aprender. Elas entram em discussão para ganhar, para convencer a outra pessoa de que eu estou certo. Cara, e parece que é uma disputa eterna, né? E não, cara, porra, estou entrando num bate-papo bacana, vou tentar aprender com esse bate-papo. Cara, espero que a gente saia melhor desse bate-papo do que quando a gente entrou. Esse é o ponto principal. Esse deveria ser o formato legal de uma discussão. Hoje as pessoas falam assim, pô, discutir é ruim. Cara, discutir não é ruim, desde que as pessoas queiram aprender. Elas não queiram só impor a verdade narrativa delas, né? Porque isso vai trazer uma deturpação da realidade e não um crescimento, uma evolução por ela, tá certo? É claro que a gente pode entender esse processo como um processo imposto por várias circunstâncias, por várias situações, não tem problema, é assim que a coisa é, mas é importante que a gente se molde de uma outra forma.
Ai, o Ricardo. Quem falou que o Ricardo não vinha? Uf, Até me penteei hoje para isso, cara. eu passei até perfume, falei pra você. Ricardo, Desculpa, pela internet, a gente deu uma travada aqui. eu aproveitei isso, provavelmente era essa a situação, claro, né? Eu já fiz uma breve introdução e aproveitei nessa introdução aí falar, né, o nosso papo hoje é discutir aí o que que é verdade, o que é realidade, né? O que é a verdade absoluta, a verdade das pessoas e a realidade. E eu falei um pouquinho disso, né? Cara, hoje a internet está bastante complicada nesses dias, né? Tá todo mundo em casa trabalhando, por melhor que seja a conexão, a gente tem enfrentado algumas dificuldades aí no dia a dia. A gente tem feito transmissões ao vivo aí às terças, quartas e quintas, e a gente tem sofrido aí, né, mais recentemente por conta disso. Cara, e essa é a realidade, né? É assim, é assim que tá e a gente vai lidar com ela. Não tem outra forma, né? Então, Não tem outra possibilidade. É, hoje em dia é o que nós temos. E é isso que começa a ser interessante a conversa. Talvez, respondendo, começando pelo final, acho que a realidade é o que nós temos. É o conjunto de coisas que nós temos. São as circunstâncias que nós que vivemos. Nós, em circunstâncias com relação com as circunstâncias que vivemos, com aquilo que está no nosso entorno, né? E, e fazendo um parênteses até num lado mais ah, holístico, espiritual, a gente tem uma relação, as pessoas falando o que você consegue dominar nesse exato momento e o que você não consegue dominar nesse exato momento. Então, não consigo dominar a pandemia, não consigo dominar a cura, mas então eu consigo dominar os meus pensamentos. E aí fica uma conversa como ou você pode tudo ou você não pode nada. Sempre a gente busca extremos para definir o que a gente não sabe. é verdade, né? E aí a gente fica nessa situação de o que é, né? Como entra num choque, né? E entender a realidade mesmo, ela dá uma acalmada, né? Ela te tira de um processo de ansiedade justamente de ficar fazendo essas interpretações que nem sempre são as mais claras possíveis, né? Porque a gente vai utilizando as ferramentas que a gente tem disponível e isso vai colocando uma ansiedade, vai dando um desgaste na gente. De, pô, pega aí, qual que é a real? Qual que é a circunstância real que está acontecendo aí, né? E Sim. entender essa circunstância da melhor forma possível, sem querer deformar a verdade pelas crenças e valores, né? Mas ajustar suas crenças e valores da forma que a verdade e a realidade se mostram. Sim. Bom, deixa eu falar um pouquinho de mim para não cair tão de paraquedas assim. Meu nome é Ricardo Ramos, eu trabalho com soluções, eu desenvolvo soluções para mais diversos tipos de problemas. Geralmente eles estão ligados à comunicação e marketing e principalmente tecnologia. Então, hoje em dia, tudo passa por um processo de tecnologia e inovação, por ser a realidade que vivemos. Tudo depende hoje, você querendo ou não, o trabalho analógico, ele cada vez fica mais obsoleto de algumas coisas, necessário para algumas etapas, e para as outras totalmente obsoleto. Então, você começa a ver que talvez o necessário seja o real. A gente vai criar talvez diversos níveis do que é uma realidade, Aham. mas hoje quando, até pelo momento que a gente está passando, é, se você for ver, quando a gente vai nivelar todo mundo precisa de um lugar para morar, um lugar, alguma coisa para comer e um acesso à saúde ou de bem-estar. Então, aí começa todo mundo falar sobre esses três pontos como se fosse a maior novidade do ser humano, mas desde que o ser humano ou qualquer animal existe ele precisa exatamente dessas mesmas funções, ele sempre vai procurar esse tipo de coisa. Então, é um olhar que a gente vai buscando o que é uma realidade
técnica científica, que ela também é circunstancial, porque depende do conjunto de técnicas que você tem naquele momento, e aquilo passa a ser real. Quando você descobre alguma coisa, aquilo passa a ser uma verdade relativa, uma verdade até temporal, e não é uma verdade atemporal, uma verdade concisa. Então, a própria ciência vai se desmentindo pelo processo de descobrir, não de criar. Né? Então, de tirar, de você descobrir, achei. É como se você tivesse achado uma coisa que estava lá. Não que ela não existia antes. Ela já existia e você não tinha capacidade de entender ou de adaptar ou de aceitar, né? E de colocar em prática. Aí, quando você não faz nada disso, você cria um processo de verdade relativa ou até mesmo um processo de ilusão sobre um fato. É verdade, isso daí é um ponto interessante. Né? Mas você imagina, né? Tem um monte de coisa que a gente não percebe, a gente só percebe a hora que a gente precisa. O exemplo que você deu é bem legal, né? Parece que agora as pessoas precisam morar, precisam comer, elas precisam trabalhar, e antes não precisava, porque era um processo tão natural que elas não precisavam de algo, pensar nisso. Já sai fazendo e bacana. E agora elas estão tendo que elaborar esse tipo de coisa. Vamos dar um exemplo, tipo a Lua. A Lua está ali, né? Agora não, agora está o Sol. Mas o Sol está aqui. Se não tivesse alguém me explicado o que é o Sol, em algum momento eu tivesse colocado esse conhecimento dentro de mim, isso não tivesse ativo na minha memória, eu ia olhar e falar, caraca, que raios é esse troço aí? Parece que esquenta. Eu teria que começar um processo de elaboração novo, né? E o que acontece em momentos de crise desse é que você fala, opa, caraca, deixa eu avaliar direitinho o que é esse sol aqui. Deixa eu avaliar direitinho o que é trabalho. Deixa eu avaliar direitinho o que é ficar em casa. Deixa eu avaliar direitinho o que é saúde. Né? E é esse o ponto que você colocou muito, muito bem aí de falar, cara, tá bom, agora a gente está num convite para a realidade nesse momento, né? E é uma realidade que nem sempre a gente percebe. Então a gente pode sair disso com conceitos melhor formados, ou a gente só ficar se desgastando, tentando ignorar a realidade e falar assim, não, minha memória fala que é ABC. Porra, mas se a realidade está falando que é XYZ, será que não vale mais a pena eu acreditar naquilo que está sendo mostrado e eu adequar o meu conceito para aquilo? Eu criar um conceito que atende à verdade que está se mostrando para mim, mas o que as pessoas estão fazendo é um pouco o contrário, né? Elas estão querendo adaptar a verdade para o conceito que elas têm, e isso gera um baita no desgaste. E aí, esse é o convite. Cara, vamos entender essa realidade com calma, tranquilidade, para tentar sair melhor disso do que quando a gente entrou. Não para sair pior, mais cansado, mais ansioso, mais deprimido. Tá? Então, é utilizar a realidade como um fator de crescimento, não utilizar a realidade como um fator de briga interna. E briga interna, a gente vai brigar com os outros também, né? Isso é só um reflexo. Mas você falou um negócio bacana de ilusão, cara. E isso é um ponto interessante, que você trata bem aí essa questão da ilusão, né? Eu acho que tem assim, antes do processo da ilusão, você falou bem, apontando para o Sol, né? O Sol está aí, a Lua agora não está, quer dizer, a Lua não está exatamente ali, mas a Lua está. E como a gente não vê, a gente cria uma verdade relativa ao nosso momento. Verdade. Porque pelo processo do cérebro de querer economizar energia para o corpo, ele tenta eliminar qualquer tipo de coisa que não pareça real, que não pareça fácil de pré-definido. E isso faz a relação. Então, é mais fácil a gente falar que a Lua não está lá do que a gente imaginar, nesse exato momento, que a Lua está num lado oposto. E todo esse processo, ele pode ficar guardado, então, mas você teria que fazer uma reflexão sobre isso. No processo simples, o Sol está lá, e o que é o Sol? E aí você entra para a pergunta do que é o Sol. E aí chega a noite e fala, será que o Sol se transformou na Lua? Porque essa foi uma pergunta que eu tenho certeza que um cientista fez, ou um pensador fez em algum momento, sendo que o Sol e a Lua pudesse ser o mesmo astro, a mesma história. E aproveitando aí o tamanho Só te cortando um pouquinho, e daí saem lendas maravilhosas, né? Lendas, histórias que vão ampliando o imaginário, né? Porque o imaginário
a gente vai colocando isso na nossa memória, vai ampliando a nossa imaginação e vai nos permitindo avaliações muito maiores, né? Então, que bom que a gente tá subindo em ombros de gigantes, né? E não tendo que reconstruir o conceito do Sol, da Lua, do que é, né? Isso, Então, isso é interessante. Subir em ombros de gigante permite a gente enxergar mais longe, mas não podemos fugir da realidade. então, e aí a gente entra, talvez, Ale, acho que é uma relação da minha esperança e do meu olhar de uma gratidão por esse momento, num processo de oportunidade de que talvez a gente não tenha, em outro momento da humanidade, uma relação de que o invisível, a não ser no momento quando se descobriu a gravidade, que o invisível é totalmente possível. Hoje, um inimigo invisível, a olho nu, a microscópio normal, só apenas a microscópio digitalizado, né, que você conseguiria descobrir um inimigo invisível que parou o planeta. E abriu para essas discussões que a gente tem imaginárias. Que, como a gente estava falando, a própria ciência vai passando por um período e que às vezes ela se desmente e em outros momentos ela confirma, porque ela está descobrindo coisas, isso faz com que as pessoas hoje acreditem na Terra plana, porque acredita que a relação do homem poderia modificar os dados técnicos científicos da descoberta, por interesses próprios. E isso se dá por diversos fatores. Então, Então, por mais que você tenta descobrir, e aí que a gente brinca na realidade virtual, que é verdade também. Porque o seu processo ilusório, ou processo que você imaginou, ele te causa reações químicas, psicológicas e sociais. Se ele te causa essas relações, dentro da sua mente, o seu corpo acredita aquilo como verdade. E as pessoas que antes não tomavam leite com manga à noite, porque acreditava que aquilo era verdade, ela passou uma existência inteira falando aquilo. Sendo verdade ou não, ela não fez, ela se privou de alguma coisa, e isso impediu com que ela analisasse todo o restante. Então, a relação da oportunidade que a gente tem é essa. O invisível, hoje, ele é totalmente possível. E ele já veio, e esse tema já vem com isso há um tempo. A internet faz com que isso aconteça. O invisível, ou a rede Wi-Fi, ela faz com que a gente esteja conversando agora e aproximando, e as pessoas que estão assistindo também. Então, você tem assim um processo que vai se multiplicar cada vez que as pessoas começarem a assistir. Então, tudo pelo invisível. É uma percepção nossa hoje que a gente acredita nessa verdade. Se a gente fizer uma volta histórica, se você pegar um homem no século II e transportar ele para o século XV, talvez ele não sinta tanta diferença no seu modo de vida. Mas se você pegar um cara do século XVIII, do século XIX e trazer ele para o século ele não consegue viver. No início do século XX, ele não conseguiria viver. Ele não conseguiria comprar, ele não conseguiria vender, assim, ele demoraria um tempo para entender o que estava acontecendo. Ele ia achar que era um processo de bruxaria constante, um processo de milagres constantes. Então, isso, acho que essa é a grande história. Talvez a gente viva no maior momento de possibilidade de que a realidade é tudo aquilo que a gente queira acreditar que é. E que a gente deposite energia suficiente para transformar. E é isso que é o bacana. Acho que é aí que a gente entra no que é importante ser verdade ou não, real ou não, porque é aquilo que eu dou valor. Porque o valor, esse sim, é verdadeiro. A realidade, ela pode ser relativa, mas o valor é verdadeiro. Então, na realidade virtual, a gente brinca exatamente com isso. A gente pega o cérebro, que olha todo o processo, e a gente cria verdades relativas. Então ele consegue entender que um arbusto é verde, que o carro passa naquela velocidade, e eu vou inserindo elementos que o seu cérebro fala ok. Então eu faço com que o cérebro interprete como verdadeiro. Então eu vou colocando, mas são inúmeros. Barulho, eu vou colocando tamanhos, formas, e o cérebro vai vai dando esse check e vai falando, isso tudo é verdade. Aí eu posso inserir
um elemento que não é verdadeiro, um elemento estranho, mas o seu cérebro deu tantos checks como real que ele coloca aquilo como uma situação verdadeira. A gente já te falei algumas vezes, a gente coloca uma aranha, depois de 1 minuto que a pessoa está na realidade virtual, eu coloco uma aranha de 1 metro e a pessoa toma susto com uma aranha de 1 metro. Dispara para ela quimicamente adrenalina no corpo dela para ela fugir. O processo é exatamente esse. Ou eu coloco a pessoa a 150 metros de altura e a pessoa tem medo de dar um passo. Ora, ela está com um óculos, Mesmo ela sabe que ela está no chão ali, né? E muitas vezes, no trabalho que a gente faz, na exposição, no circuito que a gente faz, a gente coloca a mão na pessoa. Se ela parasse para pensar que uma pessoa de fora está dando a mão para você a 150 metros de altura e você está numa prancha, aquela pessoa teria que ser um anjo, porque ela teria que estar voando, né? E ela não consegue fazer esse processo. Ela sabe, a cabeça dela fica lutando contra uma coisa que ela fala, não, eu sei que eu não estou aqui na altura, mas eu não consigo dar um passo. Então, é isso que é legal. Assim, mesmo o seu cérebro tem uma parte da consciência dele, sabendo que aquilo não é verdade, como todo o restante do conjunto que a gente apresentou era possível para o cérebro, e ele deu como verdade, ele despreza a menor informação. E a menor informação é, você está tendo um surto, você tá com tanto medo que você está tendo um surto, e eu vou proteger você de você mesmo, ou nós dois de você. E aí o cérebro trava para você não andar e não se jogar, ou ter medo da aranha de 1 metro. E é isso mesmo, né? A gente começou a perceber as coisas, né? A colocar a realidade para dentro da gente por sensações, né? Por sentidos. Então a gente nasceu lá e começa, mesmo, vou falar dessa vida para frente. Então a gente nasceu, se apropriou do corpo e a gente começa a movimentar a perna, entender como que é o corpo, daí a gente começa a entender as sensações desse corpo, quente, frio, fome, choro, dor, prazer, né, um afeto bacaninha, e aquilo vai moldando a minha realidade. Só que essa realidade tá no cérebro reptiliano ou no cérebro límbico. Ele não está no cérebro neocórtex, que é esse que faz a interpretação. Pô, eu tô com uma aranha de 1 metro aqui na minha frente. Cara, isso não é possível. Eu sei que eu tô com óculos, essa aranha está sendo só tô vendo ela. Como que aquilo dispara o batimento cardíaco, como que aquilo dispara a minha adrenalina, como que eu fico tenso por conta daquilo. Por quê? Porque está agindo no teu reptiliano, no teu límbico, está trazendo toda aquela realidade. Você está, por meio da tua visão, te instalando uma realidade que não é a verdade absoluta. É a realidade porque você está interpretando aquela sensação, né? Visual, no caso, aquilo que está sensibilizando o teu olho, você está interpretando aquilo como a realidade. Né? E isso também é uma prova de que existe uma verdade absoluta, existe a realidade. O que nos afeta é a realidade. É a nossa interpretação da verdade absoluta. Né? E aí você pode gerar essa verdade relativa que você fala, né? Porque a realidade está aqui me afetando, e aí como que eu interpreto ela? Pela minha verdade relativa, pela minha verdade narrativa, mas está lá, a verdade absoluta, a realidade aqui, e é a realidade que me afeta. É como eu interpreto a verdade absoluta que me afeta. Né? E isso é muito legal, porque afeta fisicamente. E se afeta fisicamente naquele momento de disparar o coração, te inundar com adrenalina, né? Ele também pode, num prazinho maior, pode fazer você atingir objetivos ou não, você ficar tranquilinho na cama e para que eu vou me dedicar a um objetivo? Por quê? Porque é tudo a tua interpretação da realidade. Cara, se aquilo já vai acontecer, então não preciso buscar. Ou que eu busque muito forte alguma coisa na crença de que aquilo vai acontecer, né? Na visão da realidade do possível. Então isso pode motivar ou desmotivar. Exato. Tem uma coisa que é legal do que você está falando ali, que é assim, quando a gente pensa, a realidade virtual ela só consegue gerar esse engano ou essa interpretação de uma parte fantasiosa
Porque a gente não está acostumado a trabalhar com o seu cérebro fazendo as conexões e as análises no dia a dia, no neocórtex. Você não faz isso no dia a dia. Porque senão, se todo mundo fizesse essa relação, você colocaria o óculos e continuaria fazendo. Sim. Como você não faz no dia a dia, você entra nesse processo e você facilmente a gente consegue exatamente trabalhar. E isso é muito legal, porque o nosso corpo ele acaba percebendo muito mais coisas e vai desprezando essas informações, ou ele vai colocando nessas microcertezas. E a gente vai colocando essas análises. E aí a gente cansa e não revitaliza esses processos. A gente deixa ele por muito tempo aquilo. Tanto é que, quando a gente pensa em lembranças, é sempre uma discussão muito legal. Que tem vezes que pessoas que viveram aquela mesma história contam de forma diferente um fato, que viveram juntas. Parece completamente outra coisa, né? Primeiro, porque cada uma vai ter a sua lembrança onde aquilo foi guardado. Se aquilo foi guardado num lugar bom, e ela vai guardar aquilo como uma lembrança boa. Se aquilo foi guardado num lugar ruim, ou num lugar de medo, e ela vai transformar isso, a cada vez que ela for contando aquilo, ela vai lembrar da sensação que aquilo teve. Por isso que eu falei que não é o fato, é o valor que você dá ao fato. É isso que se transforma em real. O real não é o fato em si. O real é o valor que você dá a ele. Então, onde você guarda aquilo? E é isso que é o grande força que nós temos de transformar a realidade. Uhum. Não é transformar o fato, mas transformar o valor que eu dou ao fato, já que eu que estou organizando dentro das minhas casinhas, eu consigo pegar esse valor e colocar ele em um outro canto, e a partir daí eu transformo a realidade que eu olho para aquela situação. Então, o que a gente faz hoje na realidade virtual que é importante para isso? Ela é usada para... Só deixa eu fazer uma observaçãozinha aqui, aproveitar o Claro. valor, né? Que nem Viktor Frankl fala muito legal de valores, né? Que são valores que formam a consciência. E Viktor Frankl fala, a consciência é o órgão que encontra sentido nas coisas, né? Que vê a verdade das coisas. Mas como que minha consciência funciona? Baseada em 3 valores. O valor de conhecimento, o valor vivencial e o valor de atitude. Então, é perfeito o que você está falando no conceito de Viktor Frankl. Ele fala, cara, precisamos de valores para poder fazer essa interpretação, para que a minha consciência interprete a verdade, transformando aquilo em algo que realmente faça sentido para mim. É só aproveitar o momento aí para fazer esse vínculo de valores, que isso que você falou é fantástico. Então, o que é bacana? Então, nós temos 2 coisas. Onde a gente coloca nossas caixinhas de valores, né? E aí a gente vai transformar. Então, a realidade faz o quê? A realidade virtual, a gente consegue pegar uma pessoa que tem fobia de altura por trauma, ou por falta de conhecimento, ou por qualquer coisa. A gente consegue inserir um programa para que você fique se acostumando e se raciocinando sobre aquele medo. Então, você consegue colocar a pessoa mais tempo exposta àquilo com um trabalho psicológico, e a Mi depois pode falar fazer algum comentário sobre isso, mas a ideia é que a gente trabalhe, pegue a pessoa e vai expondo ela num ambiente seguro. Então, o medo começa a perder porque ela está no ambiente seguro, ela sabe que aquilo não é tão verdadeiro. Né? Então ela sabe que aquilo que ela está no ambiente, que ela não está naquela altura. Ela coloca o óculos e essa certeza, essa confiança que ela está no ambiente seguro, faz com que ela analise os problemas que estão em volta. Aí quando ela começa a analisar, ela começa a identificar onde estão os problemas reais do medo de altura dela. Dessa fobia absurda. Eu gosto muito daquele filme da Terra, que o Will Smith faz com o filho dele, e a ideia, e ele pergunta assim, o medo não é real. Entenda, o perigo é verdadeiro, e o corpo dispara isso, mas o medo é uma escolha sua que você faz perante o perigo. O medo é como você dá o valor àquele perigo. E aí, no filme, no caso,
os monstros que eles viam se alimentavam de medo e encontravam as pessoas no medo. E ele era chamado de fantasma porque quando ele aprendeu isso, ele aprendeu a tirar o medo. Então, quando ele trabalhava no medo e não tinha isso, os inimigos ficavam invisíveis e ele conseguia matar os inimigos porque ele ia matando os medos. Essa era a grande história. Então, tem, tem um processo de você... O que a gente faz na realidade virtual é exatamente isso. Então, a gente consegue criar um processo onde a gente expõe você ao medo seguro. Se é um medo seguro, o medo já perde força, porque é um medo seguro, já não é aquele medo exatamente. Então, você... é isso. E você vai expondo para você raciocinar sobre aquele medo. Então você sai de uma linha de pensamento de vibração do seu cérebro e vai para o neocórtex. E aí você consegue fazer uma análise real e falar, o perigo é verdadeiro. E se eu pular daqui, é verdadeiro. Mas eu não estou aqui, eu estou andando. E aí você pode dar um passo para fora porque você consegue controlar todo o seu corpo de verdade. E isso é importante nessa situação. Porque quando você faz isso, você assume a sua responsabilidade sobre o valor que você quer dar às coisas. Sobre o que você quer transformar com a realidade. E aí entra na história de eu sou responsável, eu sou autônomo daquilo que eu quero fazer. Entendo os perigos, mas eu entendo também o que é técnica, o que é ciência, o que é processo e onde eu estou. Eu começo a fazer uma análise geral do que eu estou de verdade e não apenas uma análise de sensações. Né? Putz, apagou a luz. Porque quantas pessoas têm medo de acordar à noite e ir no banheiro com toda a luz apagada? São coisas que a gente vai criando de épocas e gerações e vamos colocando e que você passa por esse mesmo processo. Então, hoje... E tem de espírita por aí com medo de espírito, né? Com medo de fantasma, é engraçado. Engraçado. E é muito legal, esse o processo. Tipo, e como tem eu sou ateu, graças a Deus. Né? É isso que é legal. Mas isso é por conta daquela ponto que a gente estava falando, né? Que a pessoa, a gente tende a acreditar num fator e defender aquele fator como aquele fator fosse nosso, totalmente nosso. E não como um processo sempre de evolução. E isso impede a relação do diálogo. Né? Aquela história de você não ter um diálogos e monólogos encadeados é exatamente isso. Eu tenho uma posição e eu vou defender essa posição, independente se ela é verdade ou não, é que eu não quero largar dela. O meu apego a ela é tão grande que se eu troco isso, eu perco um pouco de valor. É como se eu estivesse perdendo o valor que eu dei àquela importância. Uhum. E não como um processo evolutivo de, não, é melhor eu colocar o valor no lugar, aquilo que seja real. Eu vou dar valor àquilo que seja. Então, hoje o valor é a família, hoje o valor é a comida. E quando você analisa isso, aí entra um fator humano que é fantástico, que a partir do seu sofrimento, você cria uma solidariedade. Então, quantas vezes você vê pessoas que perdem um ente querido por doença, por drogas, ou por violência, e começa a ter uma causa. Ou de grupos de apoio a mães de câncer, que perderam filho com câncer, e aí você tem vários grupos. Ou então cria um fator político para diminuir a violência, cria passeata, cria doação, cria um monte de coisa, mas que até antes dela passar naquele momento, ela vivia num processo ilusório. Quando aquilo dói na carne, ela começa a conseguir olhar o semelhante que passa também pelo aquele mesmo processo. Então, o que a gente está fazendo hoje não é só dar o valor ao trabalho, não é só dar o valor à comida, dar valor à família, ou o processo, a dificuldade de se viver dentro de uma casa com uma família, mas a gente consegue tem uma grande oportunidade de olhar que outras pessoas passam por isso e passavam por isso há muito tempo. E você nunca conseguiu enxergar. Uhum. Era invisível para você. Mas quando você está nessa situação, era uma ilusão. A lua. É o Sol e a Lua. Né? Que é aquilo, tá tão natural, a hora que eu preciso pensar sobre isso, eu falo, opa, e é uma decisão, né? É da mesma forma que o medo. Eu tomo uma decisão. O perigo existe. Eu tenho uma sensação que eu posso chamar ela de medo. Aí esse medo pode me paralisar,
num processo de ausência de energia, ele me paralisa. Se ele rouba toda a minha energia, me paralisa. Se ele me dá toda uma energia, eu posso fazer uma hiperreação. Agora, se eu estiver equilibrado no meio, vem a coragem que mata o medo, né? Porque Sim. coragem não é que exatamente mata, né? Mas você consegue caminhar de uma forma equilibrada, mesmo com aquela sensação do perigo, né? Porque você pondera tudo e segue. É importante seguir, né? Daí a gente volta lá para as circunstâncias que a gente falou um pouco mais no começo, que a gente tem que salvar as circunstâncias, né? E seguir mesmo com elas. Então, quando a gente começa a ter uma visão equilibrada sobre as coisas, né? Entender essa realidade, a gente começa a ter uma tranquilidade e consegue seguir bem, firme, né? E tudo é feito por ausências ou excessos. Raramente a gente está ali no meio, que é o que você está chamando do racional aí no neocórtex. O neocórtex ele traz esse equilíbrio, né? De energias, de ausências e excessos, ele te equilibra e aí você consegue seguir. Mas com os processos de realidade virtual que você consegue montar, e ele te mostra claramente como atua isso, né? E aí Sim. você consegue dar caminhos interessantes. É um processo profundo de autoconhecimento quando a pessoa passa por isso, né? Nesse processo de realidade virtual. Passar por uma situação, ter o tempo, saber que está no ambiente seguro, que ela pode colocar aquilo num nível intelectual, utilizar a inteligência dela para chegar num nível mais avançado, né? E entender qual o tamanho do medo. E assim, ou o tamanho, os perigos reais. Uhum. Então, não é para você sair, né, tendo uma hiperreação. A ideia é você ter uma análise real sobre aquilo e entender o seu próprio limite e onde você vai trabalhar em cima do seu próprio limite. Porque quando você começa a dar valor às coisas, é aquela história. Quando eu não sei onde está o Sol, ou o Sol ou a Lua, eu chego a esse processo e olha assim, é, não existe. Ou existe. Não, eles coexistem. Não é né, coexistem naquele mesmo espaço e tempo. E aí que eu acho que é o mais legal da realidade virtual é porque você consegue mostrar isso de um fator prático. Porque quando a gente começa a trabalhar com o processo da realidade, ela tende a deixar a gente menor. Um exemplo claro, nós somos, eu sou um habitante no meio de 7 bilhões de pessoas nesse planeta, que existem mais 15, 50 trilhões de planetas, ou dentro de uma galáxia que existe mais 500. Fica uma coisa tão grande e que eu fico, na minha proporção, se eu pensasse num Deus como um fator, ou na criação, ou na própria importância da minha existência, fica extremamente longe, pequeno e desesperador. Então, a realidade, ela faz, quando você fala, caiu na realidade agora, né? É como se você, exatamente, não é assim que você subiu na realidade, você caiu na realidade. O termo, ele fala, você caiu agora na verdade, caiu na realidade. Porque é esse processo. Você estava num processo ilusório, achando algo que era que você era, ou que tudo era gigantesco, e quando você vai para o processo de realidade, você cai para a realidade. A relação da realidade virtual é exatamente essa. O medo é uma coisa gigante. E ele, assim, você vai dando valor a ele e você acha que aquilo é verdade. Quando você para analisar ele, você vê que alguns fatores são verdadeiros e outros fatores não são verdadeiros. E aí você escolhe por qual caminho você quer seguir. E eu acho que essa é a grande história. Então, tá bom, eu entendo que isso não é verdade, e talvez esteja aquela conversa do filme Matrix, quando o cara fala assim, eu sei que essa carne não é carne, eu sei que eu estou comendo uma ilusão, mas eu adoro esse processo de ilusão. Eu adoro esse processo de comer essa ilusão, porque a realidade me deixa menor sobre aquilo. E aí você não tem um processo de crescimento. Aí, como o seu trabalho é ter esse processo de autoconsciência, por isso que o papo fica tão bacana, porque a gente tem que entender que a gente não é tão pequeno, porque a gente tem um processo de co-criar as coisas. Se eu tenho a relação de dar valor a esse tipo de coisa, eu consigo criar grandes mudanças. E aí, aquela conversa que a gente estava tendo,
ficou claro que talvez o efeito borboleta hoje seja, daqui a alguns anos, seja explicado. O que era refutado na ciência, a gente consegue explicar hoje que o efeito borboleta acontece. Não que uma batida de uma asa possa fazer um furacão em outro continente, mas sim que talvez uma mordida no morcego possa parar todos os mercados do mundo, né? Possa parar, colocar todas as pessoas do mundo em casa. Se isso não é um efeito borboleta, eu não sei mais o que poderia explicar cientificamente o que é um efeito borboleta. É. E aí, uma coisa interessante, e isso é legal, né? Talvez a asa do morcego, né? A batida da asa do morcego fez parar o mundo, não só fez um furacão na Flórida, né? E mas é interessante a gente pensar que, da mesma forma que eu posso interpretar a realidade virtual que eu estou vendo, e por aquela realidade eu me conhecer melhor e eu me modificar, eu crescer, eu evoluir, eu posso funcionar no sentido contrário. Eu posso imaginar alguma coisa e criar a possibilidade para que aquilo aconteça. Isso também é factual, né? Se a gente olhar só nessa questão da ciência, a gente vai estar numa horizontalidade, a gente vai estar num plano horizontal, material. Ciência está no plano horizontal, material. Mas a gente tem um plano vertical, que é espiritual, né? Que é transcendente. E aí a mente está aí no meio. A mente tem a parte cérebro, que é horizontal, e tem a parte mente consciência, que é vertical. Então, a nossa mente faz essa interpretação do que é horizontal, do que é vertical, e cria os nossos valores, os nossos conceitos, aquilo que a gente quer buscar. Se eu só vou trabalhar por aquilo que me afeta, né? Aquilo que me dá dor ou que me causa prazer, ou para evitar a dor, talvez, né? Para evitar a dor e me causar prazer, ou se eu vou buscar os valores transcendentes, valores maiores. Eu vou utilizar isso, que seja por alguma coisa que me afetou, que é esse exemplo que você deu, a pessoa que perde um ente querido, seja por doença, violência, ou que seja, ela passa a criar um propósito, passa a trabalhar por um propósito, né? Tá certo que foi uma forma bastante dura que a realidade se impôs para ela para causar uma modificação, né? Então, mas isso ela pode fazer quando afeta ela ou de uma forma mais nobre, transcendente, aquilo que realmente busca valores maiores, né? E aí a gente vai vendo pelas camadas de personalidade aonde que está cada pessoa e cada pessoa vai trabalhar de acordo com as suas possibilidades. Não tem certo, não tem errado. Tem aquilo que é naquele momento. Qual eu sou eu e as minhas circunstâncias. Eu estou dentro dessa realidade. É aqui que eu tenho que trabalhar. Claro que eu tenho que ter vontade para crescer sempre, eu tenho que ter vontade para evoluir. Sem vontade ninguém sai do lugar. Então precisa ter essa vontade. Né? Se eu coloco óculos de realidade virtual só como um joguete, sem querer fazer a introspecção, a reflexão sobre aquilo, eu não vou evoluir. E da mesma forma que eu quero co-criar uma realidade e não trabalho para que essa realidade aconteça, eu simplesmente fico torcendo para que ela aconteça, mesmo que seja orando, mas eu não tenho uma ação energética mental real entre horizontal e vertical, isso não vai acontecer. Então, eu preciso fazer uma reflexão daquilo para poder evoluir. E eu preciso fazer uma projeção dessa realidade para que essa realidade possa existir. Pode ser um movimento alquímico de fora para dentro ou um movimento mágico de dentro para fora. Mas esse movimento ele tem que acontecer, né? E é interessante que esses momentos mostram para a gente, nos dão uma oportunidade para a gente fazer reflexões desse tipo, com exemplos bastante contundentes aí na vida, né? E aí a coisa vibra mais forte. A gente aproveita esse momento para vibrar essa oportunidade de evolução, de reflexão, de cocriação, né? De geração de coisas possíveis e maiores e tudo mais. Então, acho que basicamente é isso aí. Basicamente, eu não sei, eu viajei agora, mas eu acho que eu viajei de uma forma. Eu acredito muito no que eu falei. Para mim, essa é a verdade. Sim, isso é real, isso é realidade. Então, e tem uma coisa muito legal, né? Quando você fala
da ciência está no vértice horizontal, né, na relação horizontal, e aí a gente pode pensar que tem um dos processos da ciência, o que acontece no micro, acontece no macro. Então, olha só que interessante. Quando eu estava falando, né, que a realidade às vezes vai nos colocar num ponto menor, então eu sou um ser entre 7 bilhões e toda essa escala que você se transforma em pequenininho. Se você imaginar hoje uma relação de um vírus, o tamanho do vírus perante um ser humano, ou perante a toda uma raça, a toda a raça humana, toda a humanidade, é o mesmo processo de distância. E olha que um vírus sem consciência, agindo só por impulso, pela Ele só está estado querendo de viver. sobrevivência, só por sobrevivência, ele consegue transformar. Se você pensar, eu não sei fazer essa conta exatamente, mas provavelmente seja o mesmo tamanho nosso em relação à galáxia. Se você pensar um vírus, o tamanho de toda a humanidade, o tamanho dele, como se multiplica como ideia, como força, tão pequeno, mas o impacto que você consegue causar, esse é um processo que a gente estava falando de sair do horizontal e ir para o vertical. Porque isso é o que você pega no vertical, do máximo, do que você consegue concentrar de energia espiritual, como você queira chamar, e trabalhar no horizontal para ação. Porque eu vou agir. Porque daí ele te dá essa força, porque ele te dá a certeza. Cientificamente está provado que exatamente um nada, pode transformar tudo. E mesmo sem ter a menor noção, o vírus não tem noção de economia. O vírus não tem noção, ele não tem. Nem sabe. Ele não tem e nem intenção de nada. Só que ele conseguiu movimentar uma coisa absurda. Então eu pergunto, é real que algo tão pequeno possa causar impactos tão grandes? Hoje está provado que sim, cientificamente. Essa é a verdade. Então, essa é a verdade. E ela não é mais relativa. Ela é uma verdade absoluta. Sim. Algo tão pequeno, e isso que é a relação da cocriação. E isso, talvez, que os grandes sábios falavam no Namastê, o Deus que habita em mim, saúde do Deus que habita em você, porque esse é o processo da criação. Não é mais da descoberta. É o processo da criação. Porque daí entra naquela história, o que eu imagino, o que eu quero, eu construo e eu impacto no tamanho que eu consigo doar de energia e valor àquilo que eu estava criando. É isso aí. Da mesma forma que eu coloco essa realidade para dentro de mim por reflexão, né? Eu posso co-criar essa realidade por projeção. Quando as pessoas entendem um, elas têm a tendência de entender o outro, né? Quando elas entendem que existe a verdade absoluta, a realidade é aquilo que eu interpreto da verdade absoluta, para gerar a minha verdade narrativa ou relativa, se ela entende esse processo, ela se abre e fala, opa, se eu entendi como que isso entra, eu consigo entender como isso sai. E isso é riquíssimo, né? E a nossa consciência, ela foi criada de uma forma que é muito menor do que o tamanho desse vírus, né? A nossa consciência primeiro era um fator, depois virou uma essência, depois virou uma energia dual, e aí a coisa foi criando, e aí gerou a nossa consciência, que hoje ela consegue ter uma parte matéria e uma parte espírito, né? Então, ela é tanto horizontal quanto vertical. Só que daí as pessoas às vezes só querem utilizar um pedaço dela, não utilizam toda a potencialidade. E aí deixam de aproveitar tanto as reflexões quanto as projeções. Isso é interessante mostrar. Eu queria entrar numa discussão. A Mi colocou aqui no comentário, falou que é desafio enfrentar o medo, né? É um desafio. E aí, se a gente pensar na real, tudo que a gente vai aprendendo é sempre um desafio. E o nosso cérebro busca os desafios exatamente para poder passar por eles. É um processo natural de crescimento. Por isso então, que precisa da vontade, porque sem vontade a pessoa fica naquele mesmo lugar só esperando a sorte das coisas acontecerem, ou esperando que a espiritualidade faça por eles, ou que alguma coisa aconteça. Sim. Cara, se eu não tenho vontade, eu não saio do lugar. Os desafios estão aí para a gente vencer com vontade.
É isso. Exato, é a aplicação, né? É a aplicação daquilo. Então, a nossa relação, acho que o que mais seria interessante a gente fazer individualmente é um processo de falar, é, eu gosto realmente das coisas que eu digo que eu gosto. Eu não gosto realmente daquilo que eu digo que eu não gosto. Qual é a minha relação com o outro? É possível eu chegar na cara da pessoa que diz que me ama e que eu digo que amo, a gente conseguir falar toda a verdade que eu vejo dela, sem ser agressivo, e receber dela a mesma verdade que ela poderia falar de você, sem você sentir agressão? Será que a gente não conseguiria transformar essa realidade? E aí todas as opiniões seriam realmente válidas para a gente realmente arrumar a relação dos valores? A Mi está dizendo que está acabando a live, Realmente a gente. e eu só vou fazer um comentário que eu queria que você refletisse para a gente. A história a gente tinha conversado. Se a ilusão é algo que que não nos transforma em verdade, que é uma coisa criada por nós, quando a gente tem uma desilusão, a gente deveria ter um processo de felicidade, de contentamento por ter aprendido algo de verdadeiro. E não que era uma coisa fantasiosa, que a gente conseguiu colocar em nós uma coisa verdadeira. Mas ninguém no mundo quer ter uma desilusão. Eu comparo isso aos grandes crentes que acreditam em santos, que falam, São Francisco é demais. Jesus Cristo é o melhor cara do mundo. Aí você pergunta, você gostaria de ser Jesus Cristo? Deus me livre. É. E é isso que eu queria que você falasse um pouco pra gente, ali. Vai acabar mesmo, cara. Primeiro, obrigado, Ricardo, valeu. E realmente, ilusão é estar longe da Eu que luz. agradeço. Quando a gente sai da ilusão, a gente se aproxima mais da luz. Então, isso que você falou é muito legal. Nesse sentido de eu me desiludi, significa que eu estou mais pronto para a verdade. E esse é um ponto interessante. E só se ilude, só desilude quem se iludiu primeiro, né? Então, o processo começou errado no começo. Tá? E desiludindo, ele está mais perto da verdade, da lucidez. Isso é legal. Pessoal, muito obrigado a todos.